Rádio CBN, ZYC 360, FM 100,7 MHz, Salvador, Bahia. Em nosso app e nas plataformas de podcast. O PDDU será debatido na Câmara de... O PDDU definirá que cidade quer... O PDDU tá na boca do povo. Esse ano, você vai ouvir muito sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador. Como e para onde a cidade deve crescer. Como melhorar a qualidade de sua vida. Por isso, a Câmara Municipal vai fazer audiências públicas para ouvir você. Acompanhe as redes sociais da Câmara e participe. PDDU 2025. O futuro de Salvador, a gente decide agora. Câmara Municipal de Salvador. A Casa do Povo. A maior promoção do mercado da construção civil voltou ainda maior. Participe e concorra a R$1.000 todos os dias. Uma reforma na cozinha por semana. Uma reforma completa na casa por mês. A cada R$50 em compras de produtos Votorantim Cimentos, Gerdau ou Tigre, ganhe um número da sorte para concorrer. Consulte as lojas participantes em obrapremiada.com.br. Cadastre-se e participe. O Aedes aegypti é um mosquito tão incômodo que transmite 3 doenças diferentes: dengue, zika e chikungunya. Por isso, não dê espaço ao mosquito. A primeira vítima pode ser você. Evite a água parada, coloque areia nos vasos de plantas e tampe a caixa d'água. Em caso de sintomas, procure um posto de saúde da prefeitura e não esqueça, a dengue mata. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia, governo presente, para a saúde avançar. CBN Bahia. Apresentação: André Espínola. Horas mais 6 minutos. Um abraço a você que acompanha a gente aqui na CBN Salvador, FM 100,7. A todos que nos acompanham também através das nossas plataformas digitais no @CBN Salvador Oficial. O CBN Bahia já está no ar e eu trago daqui a pouco para você um relatório, um balanço que mostra confrontos que aconteceram entre bandidos e policiais aqui na Bahia, que resultou na morte de 50 desses bandidos. Acho muito pouco pela violência que nós estamos enfrentando em todo o estado da Bahia, e muitos na comunicação não têm coragem de dizer e falam sobre sensação de segurança, de insegurança ou de segurança. O que na verdade nós vivemos não é uma sensação de segurança ou de insegurança. O que nós vivemos, de fato, é uma insegurança constante. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Daqui a pouco o Toninho Silva também vem com informações do futebol, os repórteres girando, trazendo informações pra gente. E o CBN Bahia vai até às 10 da manhã. E você pode participar conosco mandando mensagens de pauta e até mesmo fazendo perguntas aos nossos entrevistados no 719-8679-2647. 719-8679-2647. Daqui a pouco o doutor Marcos Travessa, ele é médico cirurgião ginecológico e ele vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho aqui no CBN Bahia. 98. CBN, tempo e temperatura. Mesmo após o anoitecer, o tempo deve continuar firme e quente em Salvador. Os termômetros vão ficar estacionados nos 28 graus até a chegada da madrugada, com sensação térmica de 32 até perto das 11 horas da noite. Pelo menos os ventos vão soprar ainda acima dos 20 km por hora, aliviando um pouquinho a sensação de calor e tempo abafado. Como a nebulosidade vai seguir bem pequena, as chances de chuva para a noite dessa quarta-feira
também são mínimas, praticamente nulas. Vacina contra a gripe é na Clínica Ibis. Proteja-se e proteja quem você ama. Agende sua vacinação pelo 98410-5500. Fortaleça sua imunidade com a Clínica Ibis. Lucas Barbosa para a CBN Salvador. CBN Bahia. 99. Os pedidos de recuperação judicial começaram em alta em 2025. De acordo com o Serasa, só em janeiro deste ano, cerca de 162 empresas solicitaram o auxílio para não declararem falência. O aumento foi de 8,2% em comparação com janeiro de 2024. Este é o maior número já registrado no mês de janeiro desde 2005. Essa tendência tem preocupado especialistas que preveem que no decorrer do ano, o número total de empresas que podem pedir recuperação judicial pode crescer ainda mais. No último ano foram 2.273 pedidos, 61,8% a mais do que em 2023. Entre as companhias que correm o risco de falir estão a Bombril, Do Coco e Monte Santo. Todas elas acumulam dívidas milionárias. CBN Bahia. 9 horas mais 10 minutos. Olha, eu trago daqui a pouco essa situação aqui do balanço de 50 pessoas mortas em confronto com policiais civis e militares. 50 foi o número dessas pessoas mortas. Isso no confronto com policiais. É importante falar sobre isso, porque muitos da imprensa colocam como sendo mortos por policiais, executados por policiais. Não. O bandido, ele tem a opção de baixar as armas e entregar as armas à polícia e se entregar. Quando isso não acontece, troca tiros com o policial, quem tem que chorar é a mãe do policial, a mãe do bandido, e não a mãe do policial. Essa é a verdade. Eu trago esses números daqui a pouco aqui na CBN. Bem, Fernanda Cruz, ela tem a informação com relação a um jogador de futebol que foi preso suspeito de estupro e também assaltos e extorsões contra 11 mulheres em Feira de Santana. Vamos ouvir. O jogador de futebol baiano Carlos Eduardo Bastos dos Santos, de 25 anos, conhecido como Tico Baiano, foi preso na cidade de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, suspeito de cometer estupro, assaltos, extorsões e constrangimento ilegal. Segundo a Polícia Civil, 11 pessoas foram vítimas do jogador. Ele nasceu na cidade de Feira de Santana e fez parte do elenco do Craque, time que disputou o campeonato goiano em 2025. Ele já teve passagens por clubes baianos como Fluminense de Feira, Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus. A defesa do jogador ainda não se pronunciou sobre o assunto. Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido pelas equipes da 2ª Delegacia Territorial da cidade de Feira de Santana. As investigações começaram em junho do ano passado, quando as vítimas passaram a denunciar os crimes. Todas elas mulheres entre 18 e 43 anos, estudantes ou profissionais do sexo que moram na cidade de Feira de Santana. Contra as profissionais do sexo, as investigações apontaram que o jogador se passava por cliente e, ao chegar ao local de encontro, usava uma arma de fogo para extorquir e roubar as vítimas. Em algumas ocasiões, ele teria obrigado que elas fizessem transferências bancárias e também roubou uma quantidade em espécie. Já em relação às estudantes, ele preferia universitárias que moravam sozinhas nas proximidades da instituição. Uma delas foi vítima de roubo e extorsão quando saía de casa. Já outras 2 tiveram a casa invadida por ele, que nesses casos cometeu os crimes com facas. As mulheres ficaram pelo menos 3 horas em poder do suspeito. A Polícia Civil informou que o jogador já fez exames de corpo de delito, foi interrogado e está à disposição da Justiça. De Salvador, Fernanda Cruz. Pois é, um verdadeiro absurdo. Eu vou trazer também daqui a pouco informações com relação ao sequestro do presidente do Partido Verde aqui em Salvador. O que parece, eu já tenho informações sobre isso, que teve participação de gente de dentro do próprio partido.
Eu trago essa informação daqui a pouco. Olha, pelo menos 50 pessoas morreram após ações policiais com trocas de tiros em toda a Bahia. Nos primeiros 18 dias do mês de março, esses números já chegaram a 50. É o que aponta o balanço feito pelo portal G1, com dados registrados em todo o estado até ontem, esses números. Esse levantamento, ele mostra que a maioria dos casos aconteceu em Salvador e os mortos são todos homens. Conforme informou a Polícia Militar, essas pessoas foram baleadas depois de reagirem ao confronto com policiais militares. O primeiro caso aconteceu no dia 1º de março, foi uma morte em Porto Seguro. Um outro caso aconteceu em Juazeiro, no dia 1º de março também. No dia 4 de março, teve um baleado e morto nas proximidades do bairro do Ogunjá, aqui em Salvador. No dia 4 também foram 12 mortos no bairro da Fazenda Coutos, em Salvador. Aquele fato, né, que aconteceu, que inclusive teve alvo de críticas de muitos da sociedade e do Ministério Público, que está já averiguando essa situação. Esses aqui que muitos da sociedade estão criticando e muitos até colocando notas de repúdio e por aí vai, foram flagrados por câmeras com armas de grosso calibre e tocando terror no bairro de Fazenda Coutos. No dia 4 também de março, teve uma morte em Feira de Santana, confronto com policiais militares. No dia 6 de março, teve uma morte no bairro de Mata Escura, aqui em Salvador. Outra morte no bairro de Pirajá, também em Salvador. E também uma morte em Serra Dourada. No dia 8, teve uma morte em Vida Nova, Lauro de Freitas, o suspeito de ter matado o policial civil. No dia 9 de março, teve uma morte no bairro de Estela Maris, em Salvador. Esse suspeito foi de ter matado também o policial civil, de ter participado da morte do policial civil. Aquele caso que, inclusive, a mulher, uma Uber, ela acabou confessando que participou dessa ação. Ela que transportou os bandidos que mataram o policial civil. Esse caso, o policial civil, ele foi morto por engano, porque ele foi confundido por um traficante rival de uma facção criminosa. Imagine a situação que estamos vivendo em todo o estado da Bahia. No dia 11 de março, teve uma morte em Colinas de Mussurunga, aqui em Salvador. No dia 13 de março, uma morte em Arembepe, Lauro de Freitas. Também 13 de março teve uma morte em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. No dia 14 foram duas mortes, uma morte na Avenida Paralela e uma morte em Feira de Santana. Essa morte aqui na Avenida Paralela foram bandidos que estavam cometendo crimes, saíram armados pela Avenida Paralela, atirando contra os policiais e as viaturas da polícia. Depois abandonaram o veículo e saíram correndo pela Avenida Paralela, engarrafou tudo. Várias pessoas filmaram esses bandidos com arma em punho, e tem uma filmagem, inclusive, que mostra o momento em que o bandido passa pela viatura e atira contra o policial. Esse bandido foi morto. A polícia, alvo de críticas também. Por isso que tem muitos policiais que agora esperam o pau quebrar no bairro e vão lá depois de 1 hora. Eu já ouvi oficiais aqui, me dando entrevista, só que nos intervalos, me dizerem que, André, a gente não vai mais para confronto. A gente não vai mais a qualquer modo. Porque quando isso acontece, aparece alguém para fazer uma filmagem a partir de sua conveniência. São os demagogos de plantão, né? Somos uma sociedade medíocre e demagoga. E quando isso não acontece, nós temos também, quando também não acontece só isso, temos também Ministério Público, a Justiça que vem para cima, porque estávamos fazendo o nosso papel de proteger a sociedade. Quer dizer, esses bandidos têm mais força do que cidadãos de bem. E ainda tem a questão da sorte, né? Um bandido desse toma 30 tiros e sobrevive.
O homem de bem, ele toma um tiro de raspão e morre. Essa é a situação que estamos vivendo. Dia 14 de março, então, repetindo, uma morte na Avenida Paralela e uma em Feira de Santana. No dia 15 de março, tivemos 3 situações. 4 mortes no bairro de Mandacaru, em Jequié. Uma morte em Senhor do Bonfim e 4 mortes em Jequié. No dia 16 foram 4 mortes na Fazenda Grande do Retiro. Esses daqui estavam tocando terror na Fazenda Grande do Retiro, ao ponto dos ônibus terem que o sindicato ter que suspender o ir e vir dos ônibus, o transporte dos ônibus, de passageiros com esses ônibus, porque os bandidos estavam tocando terror. No dia 16 de março foi uma morte em Porto Seguro. Dia 17 de março, 6 mortes em Terra Nova. Terra Nova é uma situação gravíssima. Esses bandidos de uma facção criminosa estavam tocando terror. De que forma? Botando as pessoas para fora de suas casas, para que eles entrassem nas casas. Teve vizinho que reclamou, teve alguma confusão lá, apareceu polícia. Eles rechaçaram esses vizinhos porque não queriam que os vizinhos chamassem a polícia e começaram a maltratar os moradores da cidade de Terra Nova, uma cidade pequena com poucos habitantes. Porque nos 417 municípios baianos, pasme você que está me ouvindo, 417 tem facções criminosas, tem organizações criminosas. O estado da Bahia, ele é dividido por organizações criminosas. Tais cidades são minhas, tais cidades são suas, e toca o seu barco, eu toco o meu, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. A Bahia hoje é o estado que abarca, que abriga o maior número de organizações criminosas, a exemplo de PCC, Comando Vermelho e por aí vai. E são as principais, né? Tem as outras menores que acabam, né, ramificando e fazendo as suas lideranças, mas que quase todas acabam respondendo a essas maiores facções criminosas. No dia 18 de março tivemos uma morte no bairro de Cajazeiras 11, aqui em Salvador, 3 mortes em Cachoeira no dia 17 e as 6 mortes de Terra Nova que eu falei. Entre esses casos que mais chamam a atenção estão os óbitos de 12 suspeitos, 12 bandidos, não são suspeitos, em uma operação policial que aconteceu na Fazenda Coutos, no subúrbio de Salvador. Essa operação aconteceu em plena terça-feira de carnaval e os bandidos foram apontados pela Polícia Militar como integrantes de uma facção criminosa. E, dados e fatos, as imagens mostravam mais de 10 homens armados com metralhadoras, espingardas, revólveres, todos de grosso calibre, tocando terror, saindo de uma rua para outra. E aqui colocam como supostos bandidos, né, e suposta participação de organizações criminosas. Pelo amor de Deus. Os 12 bandidos foram mortos em uma operação policial no subúrbio de Salvador. Eles tinham entre 17 e 27 anos de idade. Aí a matéria coloca assim, os supostos, e ainda colocam assim, os jovens. Esquece. É bandido, tem que ser chamado de bandido. Não pode ser chamado de homens, ou mulheres, ou de jovens. A gente não deve cometer esse tipo de erro. Ainda tem o linguajar, né? Teria feito. O cara com uma espingarda na mão, o cara com uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, na mão, em punho, ele teria utilizado a arma. É linguajar que é utilizado pela imprensa, né? Eu entendo como sendo uma escrita ou uma fala covarde. São pessoas que de maneira covarde não sabem ir para o enfrentamento de uma situação como essa, através da voz, da força, da palavra, através da sua opinião, que tem que ser forte, incisiva e verdadeira no rádio, para evitar que essas coisas, né, para contribuir
com a sociedade, também com as autoridades, cobrando das autoridades para que esse tipo de coisa não aconteça. Então eu não posso vitimizar bandido e incriminar policiais militares, pelo amor de Deus. Entre os dias 8 e 9 de março, 2 bandidos com a suspeita de envolvimento no assassinato do investigador da Polícia Civil, o Marcos Vinícius Peixoto Carrete, esses bandidos morreram depois de um confronto com a Polícia Militar. Fato que aconteceu em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Repito, esse caso aqui foi gritante. Esses caras chegaram com uma mulher de Uber, né? Um carro Uber, essa mulher dirigindo Uber. Ela alegou que eles pegaram ela no caminho e tal, depois acabou confessando. E foram até o local para executar o rapaz. Um policial civil investigador com pouco tempo de polícia, estudou, passou no concurso. E de repente acontece uma situação como essa. Por que aconteceu? Porque ele era policial? Não. Os bandidos nem sabiam que ele era policial. Porque acreditavam que era um bandido de uma outra facção criminosa que que estava naquele local e que por esse motivo, então, eles achavam que tinham que executar a pessoa. Depois, com as notícias da execução, foi que eles descobriram que era um policial civil, investigador da Polícia Civil. Resultado, abandonaram o carro, a mulher saiu correndo para um lado, eles para o outro. Em confronto com a polícia, foram mortos e a mulher acabou confessando que participou, que levou os caras. Somente no último final de semana foram 8 mortes. Metade delas aconteceu em Jequié e o restante no bairro de Fazenda Grande do Retiro, aqui na capital baiana. Esses mortos do sudoeste do estado da Bahia tinham entre 18 e 36 anos de idade. Já os mortos em Salvador não tiveram os dados divulgados pela Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia, em nota, diz que reforçou que as circunstâncias das mortes em ações policiais estão sendo investigadas pela Polícia Civil, isso deve acontecer. Informou também que essas operações contra as facções criminosas foram ampliadas neste ano e estão resultando no aumento em 19% das apreensões de armas em todo o estado da Bahia. A pasta ainda fala que apenas nos primeiros 2 meses, cerca de 1.000 armas de fogo foram retiradas das ruas, incluindo 8 fuzis. A Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia destacou os investimentos em tecnologia para inteligência policial, que isso é de extrema importância. Afirmou que as ações de repressão e prevenção estão contribuindo para a redução em 6,5% das mortes violentas aqui na Bahia, entre janeiro e março, porque esses bandidos executam pessoas. E em 2024, conforme foi dito pela Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia, houve uma redução de 8,7% no mesmo número, com 4.440 mortes, destas inclusive, em todo o ano, que foram registrados 1.557 mortes em confronto com policiais militares. Vale trazer aqui um adendo para essa história toda, que eu vejo muitos fazendo críticas à ditadura. Eu aqui não faço defesa da ditadura de jeito nenhum, em hipótese alguma, senão eu aqui, André Espínola, não estaria aqui fazendo um programa com total liberdade para dizer o que quero e o que penso, principalmente no que diz respeito às nossas autoridades. Mas me lembro muito bem que na época da ditadura, 10 ou 12 anos de ditadura, 900 e poucas pessoas desapareceram. E não tem cabimento isso. Mas hoje nós temos uma situação de 900 e poucas pessoas mortas todos os dias. Um assunto não tem nada a ver com o outro,
mas só para a gente fazer uma reflexão de tudo isso. Inclusive acho que essa decisão que pensa o presidente da República, que faz e fala um monte de besteira, mas que trouxe um pensamento importante, que é reforçar com o poderio federal essa questão de policiamento nos estados, para justamente diminuir a força dessas organizações criminosas. Agora, eu penso que não deveria ser dessa forma. Existe uma forma da Polícia Federal agir em estados e municípios. Existe uma forma da Polícia Rodoviária Federal também agir em estados e municípios. Basta que o Congresso mude as leis ou reforce as leis. Por exemplo, acabaram de sequestrar há poucos dias o presidente do PV aqui na Bahia. Se aquilo que aconteceu foi tipificado como sequestro, e se esse tipo de crime for colocado em penas graves e fortes, 20, 30 anos de cadeia, rapidinho a gente resolve as coisas. Então caberia ao governo, por exemplo, tipificar essas facções criminosas como terrorismo. Aí a Polícia Federal poderia agir sem tirar a autonomia dos estados em essa questão de segurança pública. 9h30. Repórter CBN. Quarta-feira, 19 de março de 2025. A falta de saneamento básico adequado provocou 344 mil internações no ano passado e sobrecarregou o Sistema Único de Saúde com doenças que poderiam ter sido evitadas. A informação faz parte de um estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado hoje. Em entrevista ao Jornal da CBN, a presidente executiva da organização, Luana Preto, afirmou que as regiões Norte e Nordeste apresentaram as piores situações, com destaque para o Maranhão. O estado registrou o índice de internação 3 vezes maior que a média do país. Luana Preto também disse que o Brasil poderia economizar anualmente 50 milhões de reais apenas com a melhora do saneamento básico. O valor pode ultrapassar 1 bilhão e 200 milhões se analisados os benefícios para outras áreas, como educação. O STF começa a analisar hoje uma série de ações e o questionamento das defesas dos acusados de tentativa de golpe de Estado para impedir a participação dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento dos casos. As solicitações serão julgadas no plenário virtual. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, já havia rejeitado os pedidos. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou contra o afastamento ou impedimento dos 3 ministros. O ex-presidente Jair Bolsonaro e 33 aliados foram denunciados pela PGR. A Câmara aprovou um projeto de lei que permite ressuscitar 4 bilhões e 600 milhões de reais em investimentos que foram cancelados e deixaram obras paralisadas. A proposta foi articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O texto agora deve ser analisado pela Casa. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O trânsito na CBN é um oferecimento. Política Bahia, o site que te deixa bem informado. Tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Acesse politicabahia.com.br. Trânsito. BioAD agora é na Via Sul. Aproveite as melhores ofertas e condições no Caminho das Árvores, ao lado da Toque Stock. Paz no trânsito começa por você.
André Espínola, muito bom dia para você e ótimo dia aos ouvintes da CBN Salvador. Chego falando sobre a suburbana, trânsito bem carregado no trecho do Boiadeiro, no sentido calçada. Tenha atenção redobrada ao passar por esse caminho. Para você que está agora saindo de Paripe ou de Fazenda Coutos e quer chegar ao centro da cidade, ainda recomendo a suburbana para chegar ao seu destino. Isso porque você encontra boa fluidez pela estrada do Derba, mas completando o caminho pela BR, você encara longo trecho de lentidão. A suburbana acaba se tornando a melhor opção para você, já que depois do Lobato você encontra trânsito fluindo melhor. BYD agora é na Via Sul. Aproveite as melhores ofertas e condições no Caminho das Árvores, ao lado da Tokstok. Paz no trânsito começa por você. Sani Santana para a CBN Salvador. A maior promoção do mercado da construção civil voltou ainda maior. Participe e concorra a R$1.000 todos os dias. Uma reforma na cozinha por semana. Uma reforma completa na casa por mês. A cada R$50 em compras de produtos Votorantim Cimentos, Gerdau ou Tigre, ganhe um número da sorte para concorrer. Consulte as lojas participantes em obrapremiada.com.br. Cadastre-se e participe. Política, economia, cultura, lazer e esporte. CBN Salvador, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, no FM 100,7. Apresentação, Fernanda Cruz. O Aedes aegypti é um mosquito tão incômodo que transmite 3 doenças diferentes: dengue, zika e chikungunya. Por isso, não dê espaço ao mosquito. A primeira vítima pode ser você. Evite a água parada, coloque areia nos vasos de plantas e tampe a caixa d'água. Em caso de sintomas, procure um posto de saúde da prefeitura e não esqueça, a dengue mata. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia, governo presente, para a saúde avançar. CBN Bahia. Apresentação, André Espínola. Nove horas mais 36 minutos, de volta aqui com o CBN Bahia pela sua CBN Salvador, FM 100,7. Abraço a todos os amigos que acompanham a gente através das nossas plataformas digitais no @CBN Salvador Oficial. Lembrando, curta e compartilhe. Olha, daqui a pouco tem o nosso entrevistado, o Dr. Marcos Travessa. Ele é médico cirurgião ginecológico, vai bater um papo com a gente. Você pode sugerir pautas e até mesmo fazer perguntas para os nossos entrevistados no 719-8679-2647. Agora são 9h37. O trânsito na CBN é um oferecimento. Política Bahia, o site que te deixa bem informado. Tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Acesse politicabaia.com.br. Trânsito. E atenção, o caminho está livre para você ficar milionário com Hipercap. Toda quarta tem sorteio ao vivo. Compre agora e concorra a mais de 1 milhão em prêmios. André, de volta contigo e falando da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, trânsito bem congestionado agora no sentido paralela, então evite esse trecho. Tá querendo chegar à paralela mesmo e já tá pela BR, faça o desvio pela Avenida Barros Reis, que apesar de também apresentar lentidão, acaba sendo um caminho mais rápido para você. Quem passa ainda pela altura de Porto Seco Pirajá pode ainda fazer o desvio pela Avenida Gal Costa, que tá fluindo muito melhor. Se você tá pela altura de Águas Claras, seguir pela Via Regional e 29 de Março ou Via Regional e São Marcos também é uma boa escolha. E atenção, o caminho está livre para você ficar milionário com o Hipercap. Toda quarta tem sorteio ao vivo. Compre agora e concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Sani Santana para a CBN Salvador. CBN Bahia. Nove horas mais 38 minutos. Fato lamentável que aconteceu com o sequestro do presidente do Partido Verde.
E a polícia foi para cima para averiguar esta situação, para compreender o que foi que aconteceu. Sequestro, que foi, na verdade, invadiram a sede do Partido Verde, e depois que roubaram as pessoas, levaram seus pertences, pegaram o presidente do partido, botaram dentro do carro e sumiram com ele por 24 horas. Ele foi obrigado a fazer transferências, que é o que está acontecendo hoje. Bandido, por exemplo, que se sofisticou bastante, né? Os estelionatários, por exemplo, estão roubando via internet. Não tem mais bandido para roubar dinheirinho da sua mão. Aquele bandidinho que metia o canivete e pedia o seu vale transporte, isso acabou. O bandidinho que metia um canivete, né? Até mesmo não tinha nada na mão, botava a mão debaixo da camisa, inventava que estava armado, que tinha uma faca, alguma coisa, e você assustado, você entregava tudo. Aí ele levava a sua carteira, levava ali seu trocadinho, bandido que levava a marmita das pessoas no ponto de ônibus, isso acabou. Bandido agora, por exemplo, ele entra no ônibus, ele não quer mais roubar o dinheiro da pessoa, ele não quer roubar o cobrador. O cobrador, ele tem o cofre e só tem 30 ou 40 reais na mão. É um passa-troco. Porque agora tem os bilhetes eletrônicos, né? Então, pouco gira dinheiro. O bandido quer entrar no ônibus e ele escolhe o ônibus bancada. Então preste atenção, você que pega ônibus, tem que ficar atento a isso. Quando a pessoa entra no ônibus, a pessoa diz assim, pô, esse ônibus aqui tá vazio, que beleza. Ônibus vazio é o ônibus que o bandido gosta de roubar. Ônibus cheio, como é que ele vai correr? Cheio de gente. Como é que ele vai roubar as pessoas? O ônibus bancada, que se chama, é pessoas sentadas ocupando as 44 bancadas ou 52 bancadas, 40 bancos, depende do tamanho do ônibus. Ou seja, um corredor livre para ele passar tranquilamente para lá e para cá, roubar todo mundo. O bandido agora, ele só quer roubar o celular. Não tem uma pessoa que não tenha pelo menos um celular. Uma idosa de 80 anos de idade tem pelo menos um celular. E tem aquelas pessoas que tem 2, 3. Então, numa bancada, num ônibus só com a bancada, 40 pessoas, por exemplo, ele no mínimo leva 40 celulares, concorda? E vende da esquina por 100 conto cada um para fumar e cheirar. Ele faz rapidinho, 4 mil reais. Então, bandido descobriu que tá mais fácil ganhar dinheiro. E acaba não dando nada para essa turma. Porque a turma não quer fazer a ocorrência. Quando é roubado já fica revoltado, já tá atrasado para ir pro trabalho, não quer seguir para a delegacia e passa por isso mesmo. A mesma coisa está acontecendo com a situação do Pix. Os caras não querem mais roubar sua carteira, ele quer lhe sequestrar. Porque ele quer girar com você a madrugada toda. Olha, ainda tem uma situação que bancos estão fazendo, que eu não sei se isso é pior para o cidadão. O banco está limitando, a partir de 8 da noite, você só pode transferir R$1.000. Aí o bandido vai e lhe sequestra 8h01 da noite. Pronto, só pode transferir 1.000. O que ele faz? Transfira logo esse 1.000 aí, que é o que pode. Transferiu, beleza. Agora vamos passar a noite toda juntos, até 6 horas da manhã, para transferir o restante que tem na sua conta. Abre aí para eu ver quanto é que tem. Quando o cara vê lá que tem 30, 40, 50 mil, pronto. Aí você fica abraçado com o bandido a noite toda para esperar chegar às 6 horas da manhã para transferir o dinheiro do cara. Eu não sei qual é o pior. Porque eles fazem isso para salvaguardar a conta e acabam lascando com o cara que foi sequestrado. Esse tipo de coisa está acontecendo. E aconteceu com o presidente do Partido Verde, quando foi sequestrado, colocado dentro de um carro, ficou por 24 horas, mais de 24 horas, circulando com esses bandidos. A polícia foi para cima e ainda identificou que existia uma pessoa do próprio Partido Verde que arquitetou tudo isso. Fernanda Cruz traz mais detalhes sobre essa situação gravíssima que aconteceu no Partido Verde. Vamos ouvir. Preso acusado de envolvimento no sequestro do presidente do Partido Verde da Bahia, Ivanilson Gomes, ocorrido na última sexta-feira no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, o secretário estadual da Juventude do partido, Gabriel Luiz, morador do Boqueirão, onde funcionava o QG de uma facção criminosa do Nordeste de Amaralina,
planejou o crime sem o aval da cúpula da organização criminosa. De acordo com o policial que atua no Complexo do Nordeste, formado pelos bairros de Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina, toda e qualquer ação da facção criminosa não acontece sem um consentimento do Comando Maior. Quando vazou que os sequestradores eram do Nordeste de Amaralina, as lideranças que não sabiam do que tinha acontecido começaram a fazer uma varredura na região para localizar a vítima. Inclusive, foi determinado toque de recolher. Tudo indica que estes sequestradores, que seriam do Boqueirão, localidade da Santa Cruz, agiam de forma independente. Após saber que a cúpula da facção criminosa procurava pelos envolvidos no episódio, Gabriel não teve alternativa a não ser se entregar à polícia. A família dele, temendo represália, teria deixado às pressas o complexo. A polícia não fala ainda sobre o assunto para não atrapalhar as investigações. Da mesma forma, prossegue a Secretaria de Segurança Pública. Mas nos bastidores da polícia, comenta-se que o secretário estadual de Juventude do partido teria planejado o sequestro após o descumprimento de um acordo por parte do presidente Ivanilson Gomes. Pelo fato dele não ter honrado um compromisso, Gabriel sabia que entraria um aporte de R$500 mil em espécie naquele dia e por isso arquitetou tudo. Como não encontraram dinheiro, levaram a vítima. Outra versão é de que o funcionário do PV arquitetou tudo porque tinha uma dívida com a facção criminosa. Oficialmente, a polícia não comentou o caso, mas lembrando que o presidente do Partido Verde da Bahia, Ivanilson Gomes, foi sequestrado após homens armados invadirem a sede do partido em Salvador. Câmeras de segurança flagraram a chegada de um carro branco ao local, de onde saíram 2 homens que entraram no prédio. Um terceiro suspeito teria ficado no veículo, aguardando os comparsas. Os criminosos roubaram pertences de funcionários e decidiram levar Ivanilson Gomes, que foi libertado no dia seguinte. De Salvador, Fernanda Cruz. CBN Bahia. 9h46. Momento do Esporte. E o Vitória encerrou a preparação para o duelo contra o Sport nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Manuel Barradas, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O Vitória ainda não perdeu no campeonato e ocupa a vice-liderança do Grupo A com 11 pontos, enquanto o time pernambucano lidera com 12 pontos. É um jogo extremamente importante e decisivo para o Vitória. Após a derrota por 2-0 no Clássico de domingo, o técnico Thiago Carpini garantiu que não vai poupar os jogadores, mesmo com a decisão de volta na final da Baianão, marcada para domingo. O volante Gabriel Baralha, suspenso pelo 3º cartão amarelo, está fora, enquanto o volante Val Soares e o meia Mateuzinho se recuperam de lesão. Lateral direito Claudinho, recuperado, pode ser uma das novidades. Quem falou ontem com a imprensa foi o meio-campista Ronald, que falou sobre esse momento do Vitória, de acertar as decisões dentro de campo, melhorar o passe, melhorar as finalizações. Como é essa história aí, Ronald? Acho que os erros nós devemos consertar no treinamento, no dia a dia. Nós estamos trabalhando para acertar isso, ter mais calma, para ter mais eficiência no passe, na hora da finalização, na hora de deixar o companheiro de cara. O trabalho vem sendo feito e nós estamos cientes disso, buscando a melhoria, e tenho certeza que nos próximos jogos estaremos mais eficientes dentro do campo, mais focado na hora do passe, mais concentrado, a palavra certa, né? Mais concentrado na hora do passe, na hora da tomada de decisão ali. Para o lugar de Baralhas, o mais cotado para a entrada no time é de Ronald, que acabou de falar com a gente. A provável escalação do Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neres ou Edu, Lucas Halter e Jamerson. Ronald, o William Oliveira e o Wellington Rato, Gustavo Mosquito, Fabre e Janderson. Vitória precisa vencer o Sport.
E não vai ser fácil. Vai ser um jogo muito complicado. Os amigos da bola entram em campo, trazendo para você a emoção deste jogo, logo depois de Bahia e CSA. Do Departamento de Esportes, Toninho Maravilha, com os amigos da bola. CBN Bahia. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, foi alvo de denúncias formais feitas por ex-servidoras de sua equipe. Ela é acusada de suposta prática de assédio moral e xenofobia no Ministério. Os relatos foram enviados para a apuração da Controladoria Geral da União e da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. O Estadão, de quem são as informações, acessou 5 denúncias formais, incluindo dossiês escritos e 3 gravações de reuniões internas feitas pelas denunciantes. Os relatos envolvem ameaças de demissão a servidoras, cobrança de trabalho em prazo exíguo, tratamento hostil, manifestações de preconceito e gritos. As condutas podem configurar assédio moral. Também foram apresentadas acusações contra mulheres que compõem o Ministério. CBN Bahia. Olha, o Luiz Henrique vem trazendo informações pra gente direto da redação. Luiz Henrique, muito bom dia. Em comemoração aos 476 anos de Salvador, que serão celebrados no próximo dia 29 de março, o prefeito Bruno Reis apresentou nesta terça-feira, no Teatro Gregório de Matos, um conjunto de inaugurações, entregas de obras e ordens de serviço a serem assinadas que totalizam mais de 508 milhões de reais em investimentos municipais. Todas as intervenções serão entregues ou autorizadas entre março e abril. O prefeito destacou a magnitude do calendário. Ele disse que quem acompanha nos últimos anos sabe que esse período de aniversário da cidade se apresenta uma programação de um mês de entregas. E hoje, diante da quantidade de ações, não dá para comemorar o aniversário num único dia, disse ele. Praticamente começamos dia 17 de março, quando inauguramos mais uma grande escola e vai até o dia 17 de abril, que é a véspera da Semana Santa. Ele disse que nesse período de 30 dias serão inauguradas obras que somadas chegam a 428 milhões. E disse também que será iniciada outras no valor de 79 milhões, ou seja, está se falando de presentes para cidades que chegam a casa de R$500 bilhão. São obras em todas as áreas, desde a educação, onde está a maioria desse valor, até mesmo para a saúde e área social, e também obras viárias na cidade. Entre as ações estão a reforma do Centro Especializado em Reabilitação em São Cristóvão, o novo Jardim Etnobotânico em São Marcos, a entrega de 20 novos ônibus climatizados para atender aí o subúrbio, o início da ampliação da linha B2 do BRT até a Maralina e o primeiro edifício garagem público da capital baiana no comércio, além da urbanização do Porto da Lenha na península de Itapajipe. CBN Bahia. Agora são 9h mais 52 minutos. Daqui a pouquinho eu trago a informação, aliás, daqui a pouquinho eu trago o nosso entrevistado, não é? O doutor Marcos Travessa, ele é médico cirurgião ginecológico, vai bater um papo com a gente. Você pode sugerir pautas e também fazer sua pergunta, tirar dúvidas através do nosso WhatsApp 719-8679-2647. Você pode acompanhar todas as nossas entrevistas e se perder alguma coisa, por algum motivo saiu do carro ou algo parecido, você pode acessar o @CBN Salvador Oficial no YouTube, Facebook, Instagram, e lá você terá todas as nossas entrevistas e os nossos programas daqui da CBN Salvador FM 100,7. Agora 9h52. CBN Bahia. Olha, eu trago agora o comentário de Lilian Santana, ela que traz sempre dicas importantíssimas, ela é nutricionista e comenta aqui na CBN Salvador. Vamos ouvir. Momento CBN Saúde, com Lilian Santana.
Será que você está comendo fibras o suficiente? Hoje vou falar de algo que parece simples, mas é essencial para a sua saúde: o consumo de fibras. Você sabia que elas não só ajudam no funcionamento do intestino, mas também na regulação da glicemia e até no controle do peso? Pois é, a recomendação diária de fibras é de 25 a 30 gramas para adultos, mas a maioria das pessoas consome bem menos do que isso. Bom, as fibras são encontradas em alimentos como frutas, verduras, legumes, cereais integrais e sementes. E elas têm um papel incrível no nosso corpo. As insolúveis, como as encontradas no farelo de trigo e nos vegetais, ajudam a dar volume e acelerar o trânsito intestinal. Já as solúveis, presentes na aveia, na chia, no psyllium, formam um gel no intestino que ajuda a controlar os níveis de colesterol e açúcar no sangue. Agora uma dica prática. Para aumentar o consumo de fibras, comece incluindo mais alimentos in natura nas refeições. Troque o pão branco pelo integral, por exemplo. Adicione uma colher de chia ou linhaça na vitamina e não esqueça de caprichar nas saladas. E muito importante, sempre beba água ao aumentar as fibras da dieta, para evitar o efeito contrário, como a constipação. Pequenas mudanças, como consumir mais fibras, podem transformar a sua saúde e te deixar mais próximo dos seus objetivos. Seja emagrecer, ter mais energia ou cuidar do coração. Que tal começar hoje? Até a próxima! Momento CBN Saúde, com Lilian Santana. CBN Bahia. Olha, um caçambeiro e um comerciante investigados pela Polícia Federal pelo crime de extorsão e comércio ilegal de areia, eles foram presos agora pela manhã. Aliás, isso aconteceu ontem pela manhã em Abrantes, na cidade de Camaçari, na região metropolitana. Segundo a Polícia Federal, esse comerciante, ele é apontado pela própria Polícia Federal como dono de uma empresa de material de construções. A extração ilegal era cometida por eles há 15 anos. Isso do Parque Natural Municipal das Dunas de Abrantes e também Jauá, causando problemas ambientais no município. Foram 3 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos contra essas pessoas. Na ocasião, o comerciante e também o empresário foram encontrados transportando e armazenando também a areia com origem ilegal e acabaram presos em flagrante. De acordo com a polícia, eles vão responder pelos crimes de extração ilegal de recursos minerais, usurpação de bens da União e associação criminosa. Existem vários caçambeiros que atuam na região de Camaçari, vendendo esses materiais para empresas ali da região. E isso já é algo que existe há muito tempo, há muitos anos. Por exemplo, esses daqui já estavam atuando há 15 anos, vendendo esse tipo de material, esse tipo de areia. Eu me lembro muito bem que tinham pessoas que tiravam areia da praia. Me recordo uma situação de um imóvel que desabou porque foi construído com areia da praia. Imagine. E também em Salvador, várias situações mostravam que as dunas, principalmente aqui, no Estiepe, no Costa Azul, elas constantemente tinham pessoas que faziam, a retirada dessas areias. Até hoje, moradores ali da região, do entorno próximo dessas dunas, vão lá com carrinhos de mão, quer fazer uma obra,
tá faltando areia, chama o pedreiro e diz, vai pegar ali na duna. Aí o pedreiro vai devagarzinho, de carrinho em carrinho de mão, ninguém nota, ele vai lá e constrói a casa dele todinha com areia da duna, das dunas, né? E tem inclusive uma duna dessa, que fica ali no Costa Azul, que tem a areia está invadindo a pista, ao ponto da prefeitura ter que constantemente fazer a limpeza ali, né, da área, porque ela invade o ponto de ônibus, fica no bairro do Costa Azul. E vez por outra a gente pega ali em flagrante caminhões parados e tirando areia. E justamente o fato de pessoas estarem circulando ali naquela região, sobretudo pessoas que atuam ali em igrejas próximas, né, que congregam em igrejas próximas, tem uma igreja enorme, inclusive ali perto, eles sobem, vão lá para o topo das dunas para fazerem as suas orações. Quando isso acontece, acaba havendo uma movimentação da areia e acaba fazendo com que essa areia invada a pista ali no bairro do Costa Azul. Nessa situação de Camaçari, é importante lembrar que é preciso ter uma fiscalização mais enérgica, porque não só essa pessoa que foi presa há 15 anos atuando dessa forma, mas existem várias pessoas que compram esse tipo de material que é ilícito para fazerem fabrico de vários produtos ali naquela região. Essa é a verdade. Bem, agora são 10 horas em ponto, eu vou rapidinho para o repórter CBN, na volta eu trago o Dr. Marcos Travessa, ele é médico, cirurgião, ginecológico. Nós vamos falar sobre a tecnologia robótica no tratamento da endometriose e seus benefícios para as pacientes. Eu tenho uma irmã, inclusive, que tem endometriose. A gente vai falar sobre esse assunto e você vai poder tirar suas dúvidas no 719-8679-2647. Eu giro rapidinho com o Luiz Henrique, trazendo mais uma informação pra gente e em seguida eu vou pro repórter CBN. O mais recente mapa da inadimplência da Serasa revelou que os consumidores de Salvador enfrentam um cenário preocupante. A dívida média na capital baiana atingiu 4.967,87, um valor 17% superior ao do estado da Bahia, que registra um ticket médio de 4.230,60. Atualmente, 1.200.000 pessoas na cidade de Salvador estão com o nome negativado. O levantamento aponta que em todo o estado são 4,6 milhões de inadimplentes. No Brasil, o número já ultrapassa os 74 milhões de pessoas com dívidas em atraso. A educadora financeira Sinara Santos explicou que despesas como IPTU, IPVA e matrícula escolar, concentradas no início do ano, pesam no orçamento e dificultam a organização financeira. Para auxiliar os consumidores de Salvador a saírem do vermelho, o feirão Serasa Limpa Nome disponibiliza até o dia 26 de março mais de 12 milhões de ofertas de negociação com descontos que podem chegar a 99%. O serviço está disponível no site oficial, no aplicativo, no WhatsApp e nas agências dos Correios, que isentam a taxa de negociação até o dia 30 de março. Essa ação é uma parceria da Febraban com a Caixa e outras 1.456 empresas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. A família do turista gaúcho que morreu ao passar mal no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, deve processar as concessionárias que administram o complexo. Os advogados da família de Jorge Alex Duarte disseram se tratar de caso de responsabilidade civil, já que não havia local de pronto atendimento nem estrutura de transporte para o hospital.
Também foi apontado o despreparo dos funcionários que realizaram os primeiros socorros. A Delegacia do Consumidor investiga as circunstâncias da morte e se houve crimes contra relações de consumo e omissão que levaram à morte do turista. 8 representantes das empresas Trem do Corcovado, Paineiras e Dedica Saúde foram intimadas para prestar depoimento a partir de sexta-feira. As companhias atuam no Cristo Redentor. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 360, FM 100,7 MHz. Salvador, Bahia, em nosso app e nas plataformas de podcast. Cachaça Caranguejo, a melhor do Brasil. Fim de semana chegou, eu vou cair na bagaceira. Toma cachaça na boa, só para o segunda-feira. Sexta-feira eu tô de novo, bebendo com mulherio. Cachaça Caranguejo, a melhor do Brasil. Sexta-feira eu tô de novo, bebendo com mulherio. Cachaça Caranguejo, a melhor do Brasil. A melhor do Brasil! A maior promoção do mercado da construção civil voltou ainda maior. Participe e concorra a R$1.000 todos os dias. Uma reforma na cozinha por semana. Uma reforma completa na casa por mês. A cada R$50 em compras de produtos Votorantim Cimentos, Gerdau ou Tigre, ganhe um número da sorte para concorrer. Consulte as lojas participantes em obrapremiada.com.br. Cadastre-se e participe. O Aedes aegypti é um mosquito tão incômodo que transmite 3 doenças diferentes: dengue, zika e chikungunya. Por isso, não dê espaço ao mosquito. A primeira vítima pode ser você. Evite a água parada, coloque areia nos vasos de plantas e tampe a caixa d'água. Em caso de sintomas, procure um posto de saúde da prefeitura e não esqueça, a dengue mata. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia, governo presente, para a saúde avançar. CBN, tempo e temperatura. A previsão para quinta-feira, primeiro dia do outono de 2025, é de tempo firme na capital baiana, bastante sol, poucas nuvens, quase um dia de verão. Os termômetros devem oscilar entre os 26 e os 30 graus. A sensação térmica deve ficar ao longo de todo o dia acima dos 30. E as chances de chuva são muito pequenas. Se alguma pancada ocorrer, será de forma rápida e isolada. O diferencial para esta quinta-feira é a presença de ventos um pouco mais fortes, que devem chegar perto dos 25 quilômetros, principalmente durante a tarde, amenizando um pouquinho a sensação de calor e tempo abafado. A Armac chega em Feira de Santana com sua loja de máquinas e equipamentos seminovos. Visite a loja na BR 324, número 1148. Armac, a gente tem o seminovo que você precisa. Lucas Barbosa para a CBN Salvador. CBN Bahia. Apresentação André Espínola. Mais 7 minutos, de volta aqui com CBN Bahia pela sua CBN Salvador, FM 100,7. A partir de agora eu vou bater um papo com o Dr. Marcos Travessa, ele é médico cirurgião ginecológico. Nós vamos falar sobre a tecnologia robótica no tratamento da endometriose e seus benefícios para as pacientes. Bem, eu vou no trânsito rapidinho, na volta eu já venho com ele. 10h08. O trânsito na CBN é um oferecimento. Política Bahia, o site que te deixa bem informado. Tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Acesse politicabahia.com.br.
Trânsito. Aproveite o verão de ar-condicionado ligado. Acesse bv.com.br/solar e economize na conta de luz. Sujeito à análise, consulte condições. Muito bom dia para você, Luiz Henrique. Ótimo dia aos ouvintes da CBN Salvador. Começo contigo nessa quarta-feira, Luiz, falando sobre a BR-324. Trânsito bem carregado desde a altura do Arraial do Retiro até a chegada ao acesso norte. Para você que escolhe a Barros Reis, também encontra trânsito carregado. O desvio pela Avenida Luiz Eduardo Magalhães é a melhor opção para quem já está pela Jaqueira do Carneiro, a altura do Arraial do Retiro também. Mas se você ainda passa pela região de Porto Seco, Pirajá, vale a pena fazer o desvio pela Avenida Gal Costa. Paralela apresenta boa fluidez na altura do Trobogi, mas entre o Imbuí e a rodoviária o trânsito está carregado. Se você tem como destino o Rio Vermelho, o desvio pela Avenida Jorge Amado ou então pela Pinto de Aguiar é a melhor opção. Aproveite o verão de ar-condicionado ligado. Acesse bv.com.br/solar e economize na conta de luz. Sujeito à análise, consulte condições. Sani Santana para a CBN Salvador. CBN Bahia. Entrevista. A endometriose é uma doença que, em muitos casos, incapacita a pessoa. A pessoa fica impossibilitada de trabalhar. São dores horríveis. Eu tenho uma irmã, inclusive, que ela tem a endometriose. E é um assunto até para ser discutido no que diz respeito a essa questão da possibilidade de aposentar a pessoa. Porque, em muitos casos, a pessoa, de fato, fica incapacitada. A cada 30 dias no mês, ela fica 30 dias com dores. Constantemente. Tem pessoas que já se acostumam com aquela dor, vivem com aquela dor, né? E isso altera em tudo na pessoa. A mulher fica mal-humorada, fica chateada, aborrecida, depressiva. Uma série de outros fatores acabam sendo desencadeados por causa da endometriose. O Dr. Marcos Travessa, ele é médico cirurgião ginecológico, e a gente vai falar sobre a tecnologia robótica que no tratamento da endometriose tem ajudado bastante e tem gerado bastantes benefícios para as pacientes. Nós vamos falar sobre esse assunto a partir de agora. Você pode fazer sua pergunta através do nosso WhatsApp 719-8679-2647. Aproveite e sugira pautas também e a gente coloca o especialista no ar para você tirar as suas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à CBN Salvador, do Grupo Globo de Comunicação. Estamos em rede com a Rádio Gospel FM 98,3. Grande abraço aí aos amigos da Gospel FM e também da Rádio Cultura da Bahia AM 1140, que em maio seremos FM Rádio Cultura, será uma das potências aqui do estado da Bahia. Doutor, muito bom dia. Bom dia, André. Com imensa satisfação estar aqui mais uma vez, ter a oportunidade de falar sobre endometriose. Nesse mês emblemático para a gente, que é o Março Amarelo, é um mês que representa a conscientização sobre essa doença. Como você disse aí, você tem alguém muito próximo a você, que é sua irmã, e sente na pele o quanto essa doença pode incapacitar e pode roubar sonhos de uma vida normal. Então é muito gratificante poder estar aqui contigo, falando sobre esse tema e tentando ajudar de alguma forma, levando informação. Bem, a cirurgia robótica tem sido um avanço extraordinário na ciência. A tecnologia tem sido um parceiro de mãos dadas, né, do crescimento e na evolução da ciência. Os procedimentos médicos, eles, em muitas vezes, sendo invasivos, né, os erros médicos podem acontecer com mais frequência. A cirurgia, às vezes, que precisa fazer, por exemplo, um corte mais preciso, a cirurgia robótica, ela consegue fazer de uma forma espetacular. Como é que funciona o apoio da cirurgia robótica no que diz respeito à endometriose? Perfeito. Então, a cirurgia robótica é uma modalidade de cirurgia minimamente invasiva. Por que existe essa demanda por cirurgias menos invasivas? Porque todos nós precisamos
ser operados e retornar precocemente às nossas atividades, né? Isso é uma necessidade imperiosa da sociedade como um todo. Então, daí surgiu a necessidade de fazer cirurgias menos invasivas, no qual a gente traz menos dor, menos sangramento, menor tempo de hospitalização, menor necessidade de uso de analgésicos, a questão estética pelos cortes seria infinitamente menores e as complicações decorrentes dos cortes também serem bem menores. Então, aí são os benefícios da cirurgia minimamente invasiva. E a robótica, ela é o que há de mais avançado na cirurgia minimamente invasiva. E quando eu falo de tratar a endometriose através da cirurgia, eu preciso identificar as lesões de endometriose e remover essas lesões de endometriose, com a finalidade de melhorar os sintomas de dor, entregar qualidade de vida e até aumentar as chances de sucesso da maternidade. Então, se eu tenho um dispositivo que é o robô, que ele me dá uma visão em 3 dimensões, diferente dos métodos tradicionais, e se eu tenho um dispositivo que ele consegue magnificar a imagem em torno de 10 a 15 vezes, né? Então a gente acredita que a gente consegue enxergar melhor e consegue identificar melhor lesões, consegue identificar melhor estruturas nobres, trabalhar sobre essas estruturas com mais segurança. E no cenário da endometriose, a gente acredita que entrega sim um melhor resultado, um resultado mais positivo. Agora, para as pessoas entenderem, né? Quem não tem a endometriose, quem tem sabe muito bem de tudo isso. Sente na pele. Mas explique, doutor, o que significa a endometriose e como é que ela surge na pessoa? Tá. As causas da doença elas ainda não estão completamente elucidadas, né? Existem diversas hipóteses, mas nenhuma delas consegue explicar todos os casos. Mas, de fato é que existe uma camada dentro do útero, uma camada de células dentro do útero que é conhecida como endométrio. Esse endométrio, toda mulher que tem útero tem endométrio. Esse endométrio, ele cresce, ele fica espessado durante o ciclo normal, o ciclo hormonal normal da mulher, e quando a mulher não engravida, esse endométrio ele sai, ele é expelido em forma de menstruação. Então a menstruação nada mais é do que uma mistura de sangue com células do endométrio, etc. Aí não se sabe qual é o motivo, esse mesmo endométrio que sai ali pela menstruação, ele cai na cavidade abdominal, se implanta em órgãos outros, como intestino, como bexiga, atrás do útero, ovários, trompas. E da mesma forma que aquele endométrio que está no local correto, ele cresce e se espessa, aquele endométrio que está fora do local correto, ele também sofre essas alterações hormonais. Entretanto, ele não tem por onde sair, não tem por onde ser expelido. E daí gera um processo inflamatório, gera aderências entre os órgãos, gera muita dor, gera distorção anatômica e dificuldade de engravidar nessa mulher. Então é isso que é endometriose. Você falou de cirurgia, né? Pelo que eu entendi, a endometriose não tem cura, então. Sim. Ela é tratável, né? Isso, o fato que ela é uma doença crônica, como a gente falou aqui, a gente não conhece qual é a causa da doença, então a gente não atua na causa, a gente atua nas sequelas que traz a doença. Então vamos supor que uma mulher que seja submetida a um tratamento cirúrgico, nem toda mulher que tem endometriose precisa de cirurgia, isso é bom que fique claro. As que precisam de cirurgia, quando essas lesões são removidas, nós retiramos as lesões. O que levou aquela mulher a ter endometriose? Eu não sei te dizer. Então, possivelmente, esse processo ele pode ser reativado e aquela mulher pode voltar a ter a doença. Então, a gente não conhece, não trata a causa. A gente trata as lesões. Deixa eu entender, então. A pessoa está sentindo muitas dores. Então, vocês identificam onde é que essas dores estão acontecendo e, a partir dali, verificam a possibilidade de fazer a cirurgia. Não é isso? Isso. Na verdade, supõe-se através dos sintomas, né? Ela chega com quadro geralmente de muita dor no período menstrual, chega com essa queixa, ou então dor durante a relação sexual ou dificuldade de engravidar. Então acende um sinal de alerta, gente, pode ser endometriose. A gente faz a pesquisa através do exame que é feito no consultório. Além disso, é solicitado alguns exames específicos, como ultrassom para mapeamento de endometriose e ou ressonância magnética. Esse exame ele vai nos trazer aonde estão localizados os nódulos de endometriose. Então é perceptível, então? Pelo exame, sim.
Esse exame específico, feito por profissionais especializados, ele consegue nos trazer essa resposta. E ali a gente identifica onde estão as lesões e vai fazer o tratamento. O tratamento logo de início, ele não é cirúrgico, tá? E vai depender, obviamente, também do desejo e expectativa daquela mulher. O tratamento, basicamente, ele envolve exercício físico, envolve uma mudança de estilo de vida, alimentação adequada, alimentação anti-inflamatória, fisioterapia pélvica e anticoncepcional quando a mulher não está tentando engravidar. E aí, se consegue entregar uma qualidade de vida à mulher através dessas medidas, grande parte das vezes ela não vai precisar do tratamento cirúrgico, tá? Exceto em outras situações. Mas caso isso não resolva em relação à qualidade de vida, aí só nos resta a ferramenta da cirurgia para tentar tirar aquelas lesões e entregar a ela uma melhor qualidade de vida. A partir dessa cirurgia robótica, a mulher consegue ter uma vida tranquila, normal? Ou por ser uma doença crônica, diminuem as dores? Ou acaba estancando? Sem dúvida nenhuma, esse é o principal objetivo pelo qual a cirurgia é feita. Entregar qualidade de vida a ela. Só que como na medicina nada é 100%, então existe uma estatística, uma probabilidade de melhora daquela dor que é em torno de 80%. Ou seja, a cada 10 mulheres operadas, 8 conseguem se livrar completamente da dor. Mas não isenta, isso é importante frisar, a cirurgia ela não vai isentar a necessidade dela continuar com hábitos saudáveis, a necessidade possivelmente de ela manter o anticoncepcional nos casos em que ela não vai engravidar. Então é importante saber que os tratamentos eles são somados, um com o outro, com o outro, com o outro. A cirurgia não exclui a necessidade de manter os outros tratamentos. Entendi. Mas sem dúvida nenhuma é que às vezes é a única forma que a gente tem para entregar a qualidade de vida através da cirurgia, já que nada está sendo resolutivo. Aí a partir disso vai mapeando, né, e descobrindo outras lesões, a possibilidade de novas cirurgias. Na verdade, o mapeamento ele deve ser feito prévio à cirurgia, porque a gente já deve entrar no campo cirúrgico sabendo aonde a gente vai mexer. Ter combinado com o paciente, ter solicitado os materiais adequados para aquele procedimento, ter combinado com outros especialistas que porventura necessitam fazer parte do tratamento cirúrgico. Esse mapeamento é feito previamente e o objetivo é retirar a maior quantidade de lesões que sejam possíveis, obviamente sem envolver risco a paciente, para entregar a qualidade de vida. E após isso, o tratamento cirúrgico ela vai continuar sendo acompanhada para ver se retornou, se não retornou, como é que está evoluindo ao longo da vida. Bem, se a pessoa tem uma redução em torno de 80% das dores, significa que ela vai ter uma qualidade de vida extraordinária a partir desta operação, né? Me fale um pouco sobre o pós-operatório, né? As lesões depois da operação, explique tudo direitinho, como é que funciona a cirurgia robótica, né? Os cortes que são feitos. Isso, os cortes, a cirurgia robótica funciona da seguinte forma: o cirurgião ele fica sentado em um console, o cirurgião opera sentado e aí a gente desmistifica algo que tem muita crença que o robô opera sem o cirurgião. Isso não existe. O robô ele é 100% controlado pelo cirurgião. Ao lado do paciente fica um outro dispositivo que são os braços robóticos e entre o console, que é o local do cirurgião, e os braços robóticos fica uma central de comando, na qual as informações passam tanto dos braços para o console quanto do console para os braços, tá? Os cortes, eles são pequenos cortes, em torno de 8 milímetros, em torno de 4 ou 5 cortes no abdômen, tá? De em torno de 8 milímetros, onde são inseridas as pinças. E essas pinças vão ser completamente comandadas pelo cirurgião e no console. Esse console no qual a gente fica imerso e tem uma visão em 3 dimensões, com aquela amplitude que a gente falou aqui anteriormente. E se sente como se estivesse dentro da barriga do paciente, né? Ali muito próximo às lesões e as estruturas nobres que são retiradas. O que tange a recuperação é o que é mais importante nesse sentido. E via de regra, os pacientes eles são operados num dia e tem alta hospitalar no outro dia, né? Fica em torno aí de 15 dias, mais ou menos, sem exercer suas atividades laborais, sem fazer esforço físico acentuado.
E após esse período, é o período que volta na revisão com os especialistas que participaram da cirurgia. E após esse período, na maior parte das vezes, eles já conseguem realizar suas atividades do dia a dia e já retomar o seu cotidiano. Agora, doutor, me fale um pouco das vantagens, né, da visão tridimensional, né, e a precisão, né, que é oferecida pelo sistema robótico durante esse procedimento. Fale um pouco sobre isso. Vamos lá. As 3 dimensões e a magnificação da imagem em torno de 15 vezes de aumento, ele consegue trazer pequenos focos da doença, pequenas lesões da doença que porventura a olho nu, na cirurgia convencional ou através da laparoscopia, a gente dificilmente conseguiria identificar. Então, isso é um benefício tamanho quando a gente fala em endometriose. Além disso, as pinças robóticas, elas têm filtro de tremor, ou seja, qualquer ser humano, ele tem um certo grau de tremor que são transmitidos às pinças a partir do momento que o cirurgião está segurando essas pinças, né? Então, esse filtro do tremor que existe no dispositivo robótico, ele traz muito mais precisão nos movimentos à medida que a gente consegue pegar nas estruturas sem qualquer tipo de instabilidade gerada pelo tremor. Então, isso traz também um benefício e uma segurança importante no sentido de manipular as estruturas nobres que estão ali ao redor. Fale um pouco sobre a evolução da cirurgia robótica, não é? Eu sempre entrevisto aqui várias pessoas que falam sobre a cirurgia robótica e sempre com muito entusiasmo, né? E ao longo dos últimos anos, a evolução tem sido extraordinária. Várias outras áreas têm começado a utilizar, né, a cirurgia robótica. Exemplo da endometriose, que eu não sabia que havia tratamento, né, através da cirurgia robótica. Outros tratamentos e outras operações têm avançado nesse sentido com a cirurgia robótica? Sem dúvida nenhuma. Hoje o robô, ele já está inserido no cotidiano das mais diversas especialidades médicas cirúrgicas, tá? Aqui no Brasil ele ainda é liderado pela urologia, que mudou o desfecho, né? Hoje basicamente nas cirurgias de câncer de próstata não se enxerga uma outra modalidade cirúrgica que não a robótica. Por quê? Porque essa magnificação da imagem, essa visualização adequada, ela mudou desfechos após a cirurgia. E quais são esses desfechos? Um dos maiores receios dos pacientes que são operados pelo câncer de próstata era ficar impotente, né? Então, a magnificação da imagem tornou a preservação de nervos, que são microfilamentos nervosos que estão ali no local, reduziu a possibilidade desses pacientes ficarem impotentes. Então, hoje a gente não consegue enxergar mais, na urologia, por exemplo, operar câncer de próstata que não seja pela modalidade robótica. Existe, mas o robô ele tem mudado cada dia mais esse paradigma, né? Outras especialidades como cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, ginecologia, que já é líder nos Estados Unidos, como falando da endometriose, cirurgia pediátrica. Então, cada dia mais o robô está sendo incorporado. E os robôs, ao longo, como qualquer tecnologia, ele vem superando algumas dificuldades através de novas gerações de robôs que são lançados, né? A cirurgia robótica, no cenário de ajudar outras pessoas à distância, por exemplo, nem todo local tem cirurgião de endometriose. A cirurgia de endometriose é algo complexo. Então, você ter a possibilidade, através do robô, de fazer cirurgias remotamente, isso está cada dia mais próximo. Você poder ajudar pacientes na África, ajudar pessoas em outros locais remotos, onde é difícil a chegada do cirurgião, mas tendo um robô, ele consegue fazer a cirurgia à distância. Isso é algo que ainda está em desenvolvimento, mas ao longo do tempo está cada dia mais próximo. Agora, um consultório médico que queira, né, investir na tecnologia robótica, tem sido acessível? Eu sei que é muito caro, são equipamentos caros, mas o médico, ele consegue financiamentos ou algo parecido para ele conseguir fazer esse investimento? Então, André, o robô é algo muito caro e que ele geralmente está vinculado a unidades hospitalares, hospitais de grande porte. O robô é uma estrutura muito grande. O Hospital da Bahia, por exemplo. São os hospitais que tem aqui hoje. Hoje nós temos
4 hospitais que tem robô e um deles tem 2 robôs, né? Qual é esse que tem 2? O Santa Isabel. O Hospital Santa Isabel, que foi o pioneiro que trouxe o robô aqui para Salvador. E, de acordo com o aumento muito grande da demanda, foi colocado o segundo robô lá. E que tem funcionado bem. Só médicos desses hospitais que fazem o tratamento? Ou, por exemplo, um médico, ele tem uma clínica, ele quer tratar uma pessoa, ele pode levar para lá? Não, por exemplo, ele precisa ser treinado e certificado como um cirurgião robótico. Se ele tiver esse certificado e se ele for cadastrado no hospital, ele atende o paciente dele no consultório, como acontece comigo, por exemplo. Eu tenho um consultório privado externo ao hospital, atendo os meus pacientes, indico a cirurgia e esse paciente vai até aquele hospital e é operado naquela unidade hospitalar. Não. Você faz uso da sala, dos equipamentos? Faço uso da sala, dos equipamentos, da equipe, né? É feito um repasse para o hospital? Existe um custo, porque aí você tocou num ponto importante, que é os procedimentos robóticos, eles ainda não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, da ANS. Então, teoricamente, os planos de saúde, eles não são obrigados a cobrir os procedimentos robóticos. Então, existem algumas taxas que é cobrada do paciente para ele ter acesso àquela tecnologia, né? Então, isso acontece, tanto da parte hospitalar quanto da parte da equipe médica. Ainda é pouco acessível, então, né, para a população? Cada vez está até pela quantidade, né? Sim, cada vez está mais acessível. Isso vem mudando e você sente assim, em meses você sente a mudança, né? A partir do momento que chega mais robô na cidade, os valores vão diminuindo também. Então, está cada vez mais acessível do que já foi outrora, tá? Mas realmente ainda não é igual a laparoscopia, que é operada por plano de saúde, etc. Mas isso é questão de tempo. Como qualquer tecnologia, ao longo do tempo ela vai barateando. Agora, doutor, o tempo está curto, mas acho que dá tempo para falar rapidinho. O robô, ele atende vários tipos de cirurgias ou existem robôs específicos para cada situação? Vamos lá. Existem robôs específicos, existem as duas situações, tá? O robô que a gente lida, que é o Da Vinci, ele lida para várias cirurgias. Tem mesmo nome ele, né? É o mesmo que opera a próstata, é o mesmo que opera o tórax, é o mesmo que opera a bariátrica, o estômago, é o mesmo que opera a endometriose. Agora, existem robô de neurocirurgia, existe robô ortopédico, que são robôs diferentes, tá? Mas o que a gente milita, que é o Da Vinci, que é o mais conhecido aí, ele atende várias especialidades. Doutor Marcos Travessa, médico cirurgião ginecológico, o bate-papo foi extraordinário, não é? Eu gosto assim de conversar. Entrevista tem que ser batendo papo, né? E trazendo conteúdo para o nosso público ouvinte. E sempre é muito bom lhe receber aqui. Eu agradeço a sua participação, um grande abraço e até a próxima, viu? Tenho certeza que o prazer e a gratidão é nossa. Sempre é muito bom estar aqui em sua casa novamente. O doutor é Bahia ou Vitória? Bahia é o meu Sadio, né? Sadio. Tem um doente aqui. Aqui tem poucos doentes, mas aqui na rádio tem um. Só tem você, né, Paulo? Doente, Vitorinha? Mas eu soube que ele está fazendo portabilidade. Eu soube que ele está fazendo, na verdade, uma terapia misturado com várias especialidades para a cabeça, para ver se melhora. Porque depois do próximo jogo aí, meu amigo, a situação vai ser grave, viu? Doutor, um grande abraço, viu? Obrigado aí pela sua participação. Doutor Marcos Travessa, médico cirurgião ginecológico, ele que, né, é especialista em cirurgia robótica, e falamos sobre a tecnologia robótica no tratamento da endometriose e seus benefícios para as pacientes. Luiz Henrique está chegando aí trazendo o CBN de Salvador. Um beijo grande a todos e até amanhã. Tchau, gente. CBN Bahia. O futebol na CBN Salvador tem muito mais emoção, informação e a vibração que o torcedor gosta de ouvir. Aqui você não perde